Muito bom dia, tudo bem? Eu queria mencionar a palavra de Deus com você nessa manhã. Não, no caso já é meio-dia, né? Que são meio-dia. É muito lindo quando você tem a palavra de Deus como verdade na sua vida. É muito bom quando você tem a palavra como um timão na mão do timoneiro. O que conduz um navio não é o leme, é o timão. Porque o timoneiro é que conduz a embarcação. Então, a Bíblia é bem clara quando fala sobre a direção e a condição. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, que diz assim o texto: Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. É muito bom quando você tem assim um exemplo de gente que anda com Deus, de gente que expressa a glória de Deus, de gente que conhece esse Deus, não somente de ouvir falar. Observe que Moisés impôs as mãos sobre Josué. Eu já ensinei que unção é habilitação. E se você abrir a sua Bíblia comigo, em Deuteronômio, capítulo 31, você vai ler o seguinte comigo. Então Moisés convocou e disse na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria. E você repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Esse mesmo Josué, no capítulo 1 de Josué, o Senhor fala assim para Josué: Josué, Moisés está morto. Meu irmão, imagina você, por exemplo, que teve os seus pais, tem os seus pais, ou já perderam uma parentela que você tem assim um vínculo forte, que é uma convivência, um relacionamento. Quando você perde um pai que tem um vínculo bom, perde uma mãe, perde uma avó, perde um avô, perde uma parentela que é bem ligada, chegada a você, talvez a gente nunca pense que essa pessoa vai morrer um dia. Ou talvez pessoas que veem em nós alguma coisa que vem de Deus. Tem gente que não aceita as percas, não aceita os danos, não aceita, no caso, a inexistência daquela pessoa que é amada, que é mais chegada. Você observa que Josué, em todo tempo, Josué andava com Moisés. Josué era o auxiliar de Moisés em todos os aspectos. E o próprio Deus mandou que Josué separasse, o próprio Deus mandou Moisés separar Josué para poder conduzir o povo. E você observa que os mesmos sinais que Moisés fez, Josué também fez. Por quê?
Porque para o povo que estava junto com Moisés, não via em Josué, talvez, a mesma liderança que havia em Moisés. Porque Moisés era muito focado em si mesmo. E muitas das vezes esse focar em si mesmo de Moisés trazia para o povo uma segurança na pessoa. E às vezes, irmão, igual os nossos filhos não foram feitos para nós. Os nossos filhos são herança bendita do Senhor. Salmo 127 fala bem claro isso. Só que às vezes nós pensamos que nossos filhos é para nós. Às vezes nós paparicamos tanto os nossos filhos, às vezes nós queremos até idolatrar os nossos filhos e esquecemos que nada é nosso, tudo é dele e para ele. E Josué, quando ele iria ser sucessor de Moisés, talvez ele pensou que nunca Moisés ia ser tirado da terra. Só que havia uma promessa da sucessão de Josué em Moisés. E quando Deus chamou Josué, falou: Josué, Moisés está morto, ele quis dizer o seguinte: agora tu vai tratar comigo as coisas. Agora você vai resolver comigo as questões. Porque esse povo é um povo problemático, é um povo idólatra, é um povo que saiu do Egito, mas não saiu deles o Egito. Então Josué ia ter um certo trabalho até de conduzir esse povo. Nessa manhã, nessa tarde, eu quero ministrar sobre a tua vida essa palavra. Você não pode nunca ficar com o passado emperrando o seu presente e atrapalhando o seu futuro. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5:17, que aqueles que estão em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E eu pergunto, o que é que tem se tornado novo na sua vida? Será que o passado ainda é uma prisão no seu presente? Será que as coisas que você viveu de ruim no passado é bloqueios para você viver um presente e andar em novidade de vida? Lemos o texto que quando Moisés recebeu a imposição de mãos quando Josué recebeu a imposição de mão de Josué, você vê que Josué foi um homem cheio do Espírito e cheio de sabedoria. E Deus falou que seria com Josué como foi com Moisés. Isso aí, irmãos, é revalidar a promessa que foi feita. Não sei como é que você está nesse dia, nessa semana, ou nesse mês. Estamos chegando já ao meado de mês, né? Hoje é dia 9. Mas Deus, Ele não está nas suas promessas. A questão é até quando você tem esperado com paciência no Senhor. Porque a paciência é fruto do Espírito. E se você busca os frutos do Espírito, você vai entender o tempo de viver aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Eu não posso deixar de maneira nenhuma que circunstâncias, que tempo, que momento atrapalhe a minha convicção e a minha certeza que Deus prometeu mudar a minha história. E se Ele prometeu mudar a minha história, a sua história, com certeza, o que você crê, o que você espera, você viverá. Porque Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Não conheço a tua vida, não sei como é que você está nessa manhã, mas uma coisa eu sei. O que Ele começa, Ele termina. Nós podemos começar e não terminar. Podemos ficar chorando do leite derramado. Podemos ficar, talvez, agitados, inquietos, preocupados com o que não vai acontecer. Não podemos antecipar ou se preocupar com o que não aconteceu ainda. Porque se Deus prometeu te abençoar, meu irmão, aquieta o seu coração. Salmo 42. Por que te inquietas, ó minha alma? Por que te agita dentro de mim? Espere em Deus. Aleluia. É bom como nós sabemos que existe uma sucessão para nós. Josué foi sucessor de Moisés. Nós somos sucessores de Jesus, que foi o bem-sucedido.
foi o sucessor bem-sucedido, se ele foi, o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 8, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós não estamos entregues à própria sorte. Não somos como folha seca, tocada pelos ventos da vida. Somos um povo, somos uma igreja, somos filhos, gerados pelo mesmo Espírito para realizar uma obra diferente. Que nesse dia o Senhor possa visitar o seu coração, a sua vida e mudar a sua história e te dará vitória. Deixa eu orar por você agora. Eu posso? Coloque a mão no seu coração que eu vou orar por você. Nosso Deus, em nome de Jesus, essa vida que me ouve, que me vê nesse início de tarde, que o teu Espírito possa visitá-la, abençoá-la, tocá-la e libertá-la. Oramos e concordamos e cremos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fica na paz. Tchau, tchau. Até ao nosso próximo vídeo, falando sobre as maravilhas que Deus tem feito em nosso favor. Deus abençoe. Shalom Adonai.